O José Paulo Santos, ele pergunta: que papel podem desempenhar as redes na educação? Acho que vários. O primeiro que me ocorre é a troca. É o primeiro que me ocorre. Porque rede social, apesar de ser um ambiente virtual, são pessoas. Se você não tem pessoas, você não tem uma rede. E eu acho que é a troca de, não só informação, mas de experiência, de recurso, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Mas eu acho que tem aí bastante margem para você usar as redes. Recentemente nós escrevemos um artigo, minha orientadora de doutorado, que se chama Redes Sociais Mediadas por Computador. Então nós fizemos um estudo disso, né, exatamente para buscar conhecer de onde é que vinha esse pressuposto dessas redes sociais, que não é uma coisa tão nova, mas falar em redes sociais virtuais é que é uma coisa nova, né? E justamente pesquisar isso a fundo me fez perceber uma situação que eu vivencio cotidianamente com os meus alunos do ensino superior. É interessante porque na universidade nós temos uma plataforma, né? O ensino não é à distância, mas a plataforma ela serve como complemento. Então muitos dados, muitas informações ficam na plataforma. Mas o mais interessante é que os alunos não vão para essa plataforma. E se você postar isso no Facebook, se você postar isso numa rede, rapidinho essa informação se dissemina. E assim, eu percebo também que é cada vez mais fácil e mais acessível para o aluno também fazer as perguntas, até porque muitas vezes eu percebo que ele não consegue fazer uma pergunta e um colega dele, que é justamente o aspecto da colaboração e do cooperativismo, já ajuda ele a fazer, ou então se eles têm que se unir para pedir alguma coisa, por exemplo, um prazo, eu estou dando um exemplo muito pequeno, tá? Mas, por exemplo, um prazo para entregar um trabalho. De repente é mas se ele coloca isso no Facebook, no final do dia você vai ver tem 60, 70, 80 pedindo a mesma coisa. E muitas vezes posta um vídeo, uma discussão muito simples, que era uma coisa, olha, eu vi esse vídeo, toma outras proporções, vira uma outra coisa. Então, eu acho que esse aspecto é bem interessante. Agora, eu acho que nós temos um desafio, que é utilizar educacionalmente essas redes, porque eu percebo que muita coisa passa, na verdade eu percebo que as pessoas, eu não sei, não tenho uma certeza absoluta disso porque ainda estou estudando, mas a impressão que me dá é que existe uma necessidade tão grande de ser ouvido, de se fazer ouvir, que as pessoas realmente acabam entrando nessas redes e postando às vezes o que ela vai fazer naquele dia. E não tem um valor informacional para um grupo, mas tem para ela. Então, é a necessidade de compartilhar o cotidiano dela, o que ela está fazendo. A gente tem estudado isso agora com afetividade também, né? Bem interessante. Bom, temos mais uma pergunta, desta vez de Fortaleza, Ceará. A Selma Bessa pergunta: a formação do professor é necessária e urgente para lidar com estes temas? Eu acredito que sim. Eu acredito, porque se você for observar, eu não sei de que curso a Selma eu não sei o lugar de onde ela pergunta, né? Só sei o espaço geográfico, né, de onde ela pergunta, não sei qual que é o contexto que a Selma vive, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu percebo é que, assim, as nossas universidades, os nossos professores, né, educadores, eles saem da faculdade, mas muitas vezes se deparam com um mundo que não foi aquele para o qual ele recebeu a formação. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente ouve falar de novas tecnologias, que você tem que aplicar isso à educação, mas efetivamente, quantas pesquisas se fez sobre isso? O que se mostrou sobre isso? O que se conhece sobre isso? Porque isso eu acho que é muito diferente. Eu acho também que é um problema sério, porque muitas vezes, tem uma pesquisa recente também que divulgou isso, nós temos uma deficiência imensa, principalmente no ensino, né, desses conteúdos, né, curriculares. Mas muitas vezes esses conteúdos acabam ficando nos livros, os professores não experimentam isso, muitos acabam com um distanciamento muito grande, né, com relação a isso, e de repente vão para uma realidade em que ele está dando aula, e enquanto ele está dando aula, o aluno está no celular e está perguntando para ele. Ou então o professor diz assim: então, eu acho que tal coisa aconteceu em tal ano, e o aluno às vezes diz: não, foi em tal ano, ó, tá aqui, acabei de pesquisar aqui na Wikipedia. E muitos professores também não estão preparados para isso, porque ainda vem daquele contexto de que ele preparou a aula é dessa maneira, tem que seguir dessa forma, e muitas vezes ele não está esperando que venham outras contribuições, que podem ser muito enriquecedoras, mas que a gente precisa estar preparado para isso também, que não é fácil, né? Bom, a Fátima Campilo e o Francisco Velasquez perguntam: jogos educativos são interesse de pesquisa bastante legítimo ou ainda há quem discorde?
Ainda há quem discorde, mas está diminuindo cada vez mais. Eu acho que é o que eu falei, existe o preconceito de todos os lados. Mas hoje em dia já tem, enfim, inúmeras pesquisas têm se provado muito de que é realmente eficaz. Mesmo porque, pode parecer muito tolo o exemplo, mas é aonde o nosso público-alvo está. Eles estão nos jogos, eles estão nas redes sociais. Exatamente. Então você vai atrás dele, você vai no ambiente dele, onde ele já tem um interesse natural, você aproveita desse engajamento que ele tem e você transforma isso numa coisa educativa. Então é meio que uma situação que você ganha e ganha, né? Porque ele já está ali, você não precisa chegar, seduzi-lo para ir ali, né? Ele já está lá. Agora cabe a você, e não só ao professor, mas também ao aluno, claro, mas a aproveitar essa ferramenta ou esses ambientes tão poderosos para o uso da educação. O que me chama a atenção é que a gente percebe que, assim, numa situação de jogo, os alunos se envolvem e essa questão da recompensa, ela não vem sob a forma de nota, né? Não. Ela vem sob a forma de alcance de objetivos. E que é uma coisa que interessa ao aluno mesmo, né? Isso é interessante. É muito a mecânica do game em si, né? Porque uma pessoa joga. Tem vários motivos, obviamente, por que ela joga, mas superar desafios é um dos principais. Então, se você coloca uma tarefa de uma forma de um desafio, onde ele veja que ele está competindo, nem que seja contra o computador, né? Ou contra outros colegas de sala, ou contra o próprio professor, ou contra o próprio exercício, o problema, ele já se motiva, porque ele quer superar o desafio. E às vezes o status de você ser aquele nível, ter conquistado aquele achievement ou coisas do gênero é muito mais importante do que uma nota. Porque ele está imerso naquele mundo, né? E é por isso que eu falo, eu acho que é muito legal pensarmos em formas de se apropriarmos desses ambientes, dos jogos, onde ele já naturalmente é engajado. Bom, mais uma pergunta aqui da Cibele Meyer. O professor vai se aperfeiçoando com o uso da tecnologia e a formação continuada é a consequência? Eu não sei se consequência, porque eu acho que nós estamos agora num período, a gente tem falado muito de educação e aprendizagem ao longo da vida, né? Isso eu acho que não é só um dos aspectos da tecnologia, mas porque nós precisamos todos, não só o professor, mas todos nós, a gente precisa se sintonizar com a nova época, né? Não adianta, aquilo que a gente aprendeu hoje pode ser que amanhã já não tenha a mesma utilidade ou não tenha a mesma aplicabilidade. Mas eu não acho que isso seja restrito ao professor, é que eu acho que o professor é o profissional que sente isso de uma maneira mais contundente no primeiro momento. Porque essas mudanças, elas chegam primeiro na escola. Não adianta, é um microcosmo mesmo da sociedade, então isso vai chegar primeiro na escola. Mas eu acho que isso é para todos. A gente vive um processo em que a gente realmente precisa se atualizar. Mesmo a questão de falar línguas. Antigamente, esses dias eu estava conversando com a minha avó, antigamente era o máximo se você fizesse o ensino superior. E se você falasse inglês, nossa, a sua vida estava ganha. Não, hoje você tem que fazer o ensino superior, depois tem que fazer um outro curso, tem que falar inglês, depois tem que falar uma outra língua. E você tem que se aperfeiçoando e fazendo outras coisas, desenvolvendo outras habilidades, né? Que na Europa eles chamam isso também, recentemente, de gestão de talento também, né? Você começa a descobrir o que você consegue fazer de melhor, como você consegue desenvolver essas habilidades e como você consegue ser útil na sociedade em determinados aspectos, né? A ideia de carreira também tem mudado muito, né? Antigamente a pessoa fazia a opção dela por uma carreira e ela morria naquela carreira. Até pela questão da valorização. Um exemplo muito simples. Também lá na nossa universidade, nós temos alguns alunos da UAT, né, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade. Eles podem assistir algumas disciplinas com os alunos. Interessante que uma vez estávamos fazendo uma discussão e um aluno falou assim, olha, eu preciso tirar a minha segunda carteira de trabalho porque eu já completei. Um senhor que estava na sala disse assim, menino, você não tem vergonha? Mas vergonha do quê? Como assim? Que absurdo! Olha só como você é um mau profissional, você já mudou de emprego tantas vezes, já foi mandado embora tantas vezes que você precisa de outra carteira de trabalho.
E o menino disse, não, mas hoje em dia isso é que é valorizado, né? Você ter mais experiências, ter passado por mais trabalhos. E assim, esse choque acontece em todos os momentos, em todas as situações. Isso também é só um exemplo bem simples, né? Mas é para dizer que realmente, até essa questão da profissão. Eu não faço só uma escolha ao longo da minha vida. Aliás, agora eu tenho oportunidade e eu acho isso fantástico. Oportunidade de fazer várias opções. Antes eu estava cristalizada. Eu tenho que fazer a faculdade, eu só posso fazer a faculdade dessa forma. Hoje não, hoje você pode fazer à distância, você pode fazer na sua casa, pode fazer viajando, você pode fazer inclusive jogando. Você pode fazer um pouquinho aqui, um pouquinho fora. Eu acho isso fantástico. Bom, mas eu também sou muito otimista, né, para isso.